Eu vou perder meu tempo. Eu vou falar não, se ele pedir. Bom dia, senhor presidente, vereadora Flávia, público presente. A gente pode até cair na tentação de não falar pelo tarde do horário, mas eu acho tão importante até em respeito aos que ficaram aqui. Então, vou fazer a minha análise bem técnica mesmo dos dois relatórios. O primeiro relatório, especificamente do relator, Rubens Nunes, eu participei das oitivas, não todas, mas de algumas oitivas, eu vi alguns depoimentos, e eu acho que é importante a gente valorizar sempre a democracia, não é? A diferença de opinião, desde que ela cumpra o limite do respeito, é importante essa diferença de opinião. Então, bem tecnicamente, o que me fortaleceu? Para quem está... Às vezes é mais fácil para quem está fora do furacão, não é? Quem estava diretamente ligado aos dois relatórios, para mim me ajudou a complementar as ideias. Para mim os relatórios são complementares. As conclusões diferentes, não é? Em âmbitos e caminhos diferentes, mas os dois têm informações que me ajudaram a esclarecer o que eu tinha acompanhado nas oitivas. Primeiro, no relatório do relator, ele deixa bem claro ali, o TCSP, né, o Tribunal de Contas de São Paulo, no item 2.41, que ele fala de finanças especificamente, ele deixa claro que ele informou a prefeitura pelo menos 3 vezes que a prefeitura estava no caminho equivocado. E nas 3 vezes, infelizmente, não foi visto o empenho maior, não é? Nas oitivas, nas declarações foram até, nós fizemos, etc, etc, mas concretamente, eu vou até falar daqui a pouco, especificamente na questão salarial, mas não teve uma ação prática. Tanto teve uma ação desprática, vou inventar uma palavra aqui. Por quê? Porque gastou-se mais 1.600.000 na festa da uva. Aí continua, no relatório que eu enxerguei aqui também, um outro dado que a gente precisa entender, e é importantíssimo. Quando o saldo da dívida de longo prazo aumenta em 215%, como é que a gente pode achar normal 215%? O item de transposições, remanejamentos e transferências por decreto, sem autorização legislativa. Depois a questão dos encargos sociais. Deixou de recolher INSS, principalmente a cota patronal, não é? De março até novembro, pedindo parcelamento sem autorização legislativa. Então, são corriqueiras e recorrentes as ações que me deixam preocupados. Especificamente do Fundo de Garantia, também houve o não pagamento de junho até dezembro. Não é? E nem parcelamento na questão do Fundo de Garantia. Aí o mau planejamento, ele fica claro na gestão. Quando a decisão política do voto, né, a gente analisa essa questão da gestão. E para mim aqui é mais do que evidente um desrespeito com os funcionários. A gestão de pessoas moderna, ela deixa bem claro. Se você não se compromete, o que é o comprometer? É eu pagar o que é direito. O funcionário está ali fazendo imposto de renda, o funcionário está ali mensalmente acompanhando as contas dele, aí ele vai lá e vê que não está sendo depositado. Falta de respeito, falta de gestão, falta de planejamento. E aí é democrático. O chefe do executivo ele veio e disse que foi uma decisão particular. É importante a clareza. Ele assumiu que ele não pagou. Então, aqui já é o primeiro ponto que me fez clarear um pouquinho o que eu vou encaminhar o meu voto. A partir do momento que ele assume que ele fez errado, como é que eu vou falar para ele, não, você fez errado, mas tudo bem. Fez errado, fez errado. Não existe coitadinho nessa história. E continua. O controle interno não fez alertas sobre as falhas apontadas. Então, quando o tribunal lá apontou dizendo 3 vezes, não teve a comunicação, não teve, e no testemunho dos próprios depoentes aqui da casa, nas oitivas, eles falaram, não fiquei sabendo, ou quando eu fiquei sabendo, passei mais ou menos, não teve uma conclusão. Mais ainda, o tribunal, quando ele faz o parecer desfavorável, e eu entendo e respeito as decisões e os comentários, né, a discussão no debate, mas quando eu fui aprender mesmo, né, literalmente, eu fui estudar ali a lei da responsabilidade fiscal, 54% já é o limite final. Quando chega a 48,70 alguma coisa por cento, ele tem um limite que é o alerta. Então, vamos imaginar que em 2015, não vou nem falar dos outros anos, vou falar especificamente de 2015, quando passa o primeiro quadrimestre, que já estava acima do 48, que era o alerta, mais ainda, estava acima do prudencial,
que é especificamente 51,3. Uma má gestão, ela é comprovada porque ele não precisa do tribunal para apontar. Era obrigação do executivo e aí do secretariado, se ele viu que estava fora, já era uma obrigação dele, no meu ponto de vista. No meu ponto de vista, era uma obrigação da gestão mudar o caminho, mudar a direção. E aí eu vi também, acompanhei nas oitivas e respeito cada depoente. Tanto é que nos depoimentos, quando se falou da austeridade, em nenhum momento ali, pelo menos posso ter falhado, depois a defesa vai se pronunciar, mas em nenhum momento ali, quando a gente fala da questão do aumento ou do gasto excessivo com a folha de pagamento, a austeridade não fala lá, cortou o aluguel, deixou de contratar o carro, mas não fala da questão prática. E no meu modo eu tentei entender, e sem nenhum tipo de demérito, mas eu não consigo entender e não consigo aceitar que jogou a culpa no aumento da conta na folha de pagamento por causa das merendeiras e da nutricionista, gente. É só fazer a conta. Quanto que um cargo de confiança representa em merendeira? É matemática, a gente está falando da matemática. Continua. Quando a defesa ela coloca uma parte da responsabilidade na crise de 2015, é justo. Eu fiz a análise e a pesquisa o mais justo possível e é verdade. O PIB de 2014 para 2015 ele foi menor, de fato. Mas também precisa deixar claro que, especificamente, o PIB de 2015, ele reduz, até porque eu estava no setor privado nessa época, a redução maior do PIB é no agronegócio. E eu posso estar enganado, mas o agronegócio não interfere na questão da nossa cidade. Final de 2015, segundo semestre de 2015, aí começa a afetar de fato a indústria, e aí temos que ser justos, né? O quanto que de fato a redução no PIB em Vinhedo, ele é reflexo na indústria. Quando fala da redução de serviço, aí é 2016, é outra conta. Então, para a gente entender que a partir do momento que você assume a sua má gestão, ou para não usar, eu não estou querendo ser pejorativo, mas quando você assume que o seu resultado não foi positivo, e aí você justifica, porque teve um aumento, porque eu tive uma demanda diferente, que eu comecei a trocar as lâmpadas, é uma responsabilidade da cidade. As cidades já sabiam desde 2014. A população de Vinhedo está pagando uma contribuição. Eu aceito, se falar assim, essa contribuição foi o primeiro ano, talvez eu não entendi. Mas alegar desconhecimento, tem alguma coisa equivocada na questão, da questão matemática, né, da defesa. Pelo menos no meu entendimento, não pode ser isso que foi a culpa da má gestão. Para terminar o meu raciocínio. Aí no segundo relatório, no relatório do vereador Carlos Florentino e da vereadora Flávia, tem algumas coisas que me ajudaram também a entender. Quando fala-se de créditos suplementares, a justificativa da resposta do Executivo me incomodou um pouco. Vou fazer só um paralelo. No começo desse ano, no final do ano passado, para 2017, 2018, essa casa aqui, ela votou um decreto da Prefeitura, e esse decreto, eu estou fazendo um paralelo só, né, para a gente entender a questão matemática, e aí quando veio para essa casa a redução no desconto do IPTU, lembram? Eu subi nessa tribuna e eu disse o seguinte, olha, a redução no desconto, você está matematicamente tirando o poder de quem está pagando, certo? Falei meio devagar mesmo. Então, nessa época, algumas pessoas disseram assim, não, matematicamente isso não é redução. Quando você não tira desconto, não é redução. Eu aceitei, é democrático. Só que agora, quando o prefeito ele deixa de repassar o imposto, aí é redução. Eu não consegui entender essa fórmula da prefeitura quando o executivo disse o seguinte, a gente reduziu o salário. Não reduziu, deixou de repassar o desconto. Então, a gente tem que enfrentar o problema. Por que eu fiz questão de dizer de fazer essa conta? Porque a partir do momento que a gente enxerga aqui, a tentativa da solução, ela não é a mais prudente. Porque a gente está julgando as contas de 2015, e aí a redução que teve no ano passado, esse ano, e eu sou favorável à redução das secretarias. Mas 3 anos depois, é muito tempo.
E aí, para valorizar todos os funcionários, e aí por isso que eu preservei os nomes, porque, de fato, quando a gente sobe na tribuna, né, o andar do horário, talvez o raciocínio não acompanhe, mas eu deixei para falar bem calmamente assim. A maior prova de que o técnico é tão importante na prefeitura, porque foi um dos técnicos que veio na oitiva, e ele disse o seguinte: olha, lá em 2012, teve uma empresa que saiu da cidade. E aí, quando ela saiu, de fato, a redução refletiu lá em 2014 e 2015. Então, o próprio técnico, ele já sabia desde 2012. E ele informou, ele falou na oitiva: nós informamos que desde 2012 já se sabia que 2014, 2015 seriam anos problemáticos. E aí, qual foi a ação da prefeitura? Manteve pelo menos 53%, acho que a defesa depois vai explicar, mesmo que esteja abaixo de 54%, passou o limite prudencial, que era de 51%. Então, no meu modo de entender, para a gente finalizar, isso foi a análise que eu fiz dos relatórios, eu fui seguir o que o regimento interno diz. Então, a comissão processante no regimento interno, seção 5, ele é muito objetivo, artigo 38. A comissão processante será constituída com a finalidade de: item 1, apurar infrações político-administrativas do prefeito. No meu modo de entender, foi uma infração político-administrativa. Administrou mal, por decisão política que ele assumiu aqui na oitiva. Sendo que, nos termos da legislação federal vigente. Então, a gente precisa recorrer ao decreto 201, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos, vereadores e outras providências. Sem me alongar muito, bem objetivamente, lá no item 5, concluída a instrução da comissão, será aberta a vista do processo ao denunciado, e a comissão processante emitirá um parecer final pela procedência ou improcedência da acusação. No meu modo de entender, olhando lá todas as acusações, é muito claro que, infelizmente, sem nenhum constrangimento, mas tecnicamente falando, o que foi denunciado, infelizmente, aconteceu. A gestão foi mal aprovada, vamos chamar assim, Porque teve a oportunidade da decisão. Por que a minha conclusão é essa? Porque na lei específica, na lei de responsabilidade fiscal, quando o alerta foi feito dos 48%, chegou no 51% prudencial, é obrigação pela lei de responsabilidade fiscal que no próximo quadrimestre o Poder Executivo reduz em 50% o que era excessivo. Então, quando chegou a reclamação, não se sabia. Depois a prefeitura foi pesquisar e até entendi que estava lá usando a conta de uma outra função, do terceirizado, mas no momento que recebeu a denúncia, vamos chamar assim, do tribunal, o alerta do tribunal, eu não vi uma resposta tão rápida. Eu acredito que, para que a gente possa mudar a maneira de se fazer política, a gente não pode achar que as mudanças, porque antigamente foi errado e a gente acha errado também. Eu sou favorável para que a gente faça aquilo que a lei está mandando. A comissão processante chegou à conclusão que a improbidade administrativa, no meu modo de entender, aconteceu. Por quê? Porque não geriu bem o dinheiro da cidade. Então, por enquanto é isso.